Meus amigos, a pedido do meu amigo Gabriel, Hassid Gabriel, ele me pediu para falar um pouco sobre a verificação de feijões, que a gente pode estender também em relação à verificação também de algumas leguminosas, como por exemplo a própria eh, ervilha quando crua e também uma outra leguminosa muito utilizada pela culinária halabi sírio-libanesa, que é a lentilha. Assim traz os nossos rahamei, que é muito bom comer lentilha. Ainda que o prato marroquino muito famoso é o arroz com lentilha, que é um prato que traz alegria por si só. Pois bem, se queremos analisar a questão da lentilha, das ervilhas, do feijão, nós temos que ter ciência que para poder observar nós temos que ter alguns passos. Primeiramente, pegue o feijão. E aqui, atualmente, o Rabinato de São Paulo, todas as Rasgarrotes se uniram e quando os nossos Rahamei sentaram, ficou definido que não se pode mais se consumir o chamado feijão preto, assim consta nas determinações dos nossos sábios. Então, vamos falar sobre o feijão branco ou feijão carioca, que é o feijão marrom. Pegue o feijão marrom, o feijão branco, é, tem também a chamada rúbia, né? Inclusive, rúbia é um sobrenome espanhol que também significa é uma variação de feijão, também conhecido como feijão de corda, né? Que é um feijãozinho pequeno. Mas coloque esse feijão numa assadeira, a quantidade de feijão que você vai utilizar, e passe de um lado para o outro e faça a primeira verificação. É sempre interessante, a BDK traz, a BK também, nós temos o Beit Din Kasher, da BK e da BDK, que trazem as recomendações em relação a, inclusive, a leguminosas, né? Para Sefaradim, não é necessário ter um selo, porque vai se fazer a verificação, até para Ashkenazim vai se fazer a verificação também, mas quando se faz uma análise de algumas marcas que por si só não apresentam tanto problemas como outras, então, por favor, verificar. Tem um site muito interessante de pesquisa chamado Busca Caché, que é o que é muito utilizado aqui no Brasil em relação à análise e verificação de alimentos que possuem selo ou que são recomendados por algum ESHA. Então, se nós temos o feijão, exceto o feijão preto, colocamos numa assadeira e verificamos se não é nenhum tipo de tolá, às vezes aparece um tolá preto ou larvas brancas, e lembrando que assim traz, por exemplo, as fichas e os volumes e as recomendações do OIU em relação à infestação. Assim também traz o Rabino Nosson da Kosher American Institute, a partir de 3 tolaim é considerado como infestação, assim também a determinação que ele segue do próprio Shulchan Aruch e Yosef Karo. Então, uma, duas, beceda. Então, se você consegue ver alguma coisa que é diferente, já olho nu, já separe. Depois, coloque de molho por é, é, coloque de molho por um período, né? Que você pode ser de meia hora, uma hora. Em relação a esses feijões, interessante que o feijão por si só, a partir desse processo, ele fica mais macio, só por você deixar ele assim de molho. Quem aqui, como aqui no Brasil, que utiliza muito é, a panela de pressão para fazer o feijão, ele vai ficar muito mais fácil de ser trabalhado ou de ser cozido. Logo, os feijões que têm problema de infestação, eles vão subir, eles não vão descer, automaticamente fica mais fácil de se retirar. E nós temos algumas asgarrot que ainda seguem uma determinação, o Shulchan Aruch vai até esse segundo ponto. No terceiro ponto a gente tem o que traz, por exemplo, o Rosh, né? O Rosh ele fala um terceiro ponto, um terceiro passo, que é colocar água fervendo, né, depois da água fria. Então, o Siftei Da'at, ele fala em nome do Ram,
que depois de revisar os feijões na assadeira, né, esse A no ar e da água fria é mutar lefiran, e ele sustenta assim também baseado no Shulchan Aruch de Yosef Karo. Entretanto, o Rosh, ele além do primeiro passo de verificar na assadeira ou numa estrutura onde você possa fazer um processo de análise através das mãos, o segundo passo deixar um período que seja pelo menos no mínimo de meia hora, a uma hora, com todo o cuidado para que esse feijão não fermente, né? Porque ele é uma leguminosa em contato com a água logo, né? E o terceiro passo, somente o Rosh traz em relação da água fervente, dentro desse sentido do feijão, né? E depois é só preparar o feijão e somente alegrias.